Vicente, meu querido, minha querida, cadê as crianças mais lindas dessa cidade? Muito bem. Que bênção, glória a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus abençoe, em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui, rostinhos especiais aí que nós estamos encontrando, vendo, pessoas chamadas, escolhidas por Deus, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Fala comigo assim: eu sou fruto do amor de Deus. É isso aí, você é fruto do amor de Deus e nós estamos aqui para exaltar a Deus, nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para prestar culto a Ele. Nós estamos aqui para nos fortalecer em Deus, nós estamos aqui para nos encher da palavra de Deus, nós estamos aqui para nos posicionarmos em Deus, cada vez mais firmes, cada vez mais constantes. Toda vez que eu ouço, pessoas que já, como o Jaime, o Jaime vai fazer 60, Jaime? Fazer 60, daqui uns 10 anos, Jaime, mais ou menos? Pessoas que dizem assim, faz tantos anos que eu sirvo a Deus. Meu querido, eu glorifico a Deus por pessoas que vão dizendo, já fazem 10, 15, 20, 30, 40 anos que eu sirvo a Deus. Esses dias, falando de família também, há pessoas, o seu Alicis e a dona Natália, não sei se eles estão assistindo aqui no online, mas comemoraram 60 anos de casados, olha só, O seu João também, eu fiquei sabendo, um passarinho me soprou, o seu João e a dona Diva, que eles ou estão completando ou já completaram também 60 anos, Seu João, 60 anos de casado já? Quanto? Falta 2. Então não, então é só 58, Meu Deus do céu, 58, 60 anos de casado. Isso é aliança, isso é compromisso, nós precisamos restaurar isso, meu querido. Nós precisamos levantar isso. Como com a vida com Deus, nós precisamos começar a nossa vida com Deus e não parar na primeira pedra, na primeira pedrinha que a gente tropeça. Nós precisamos ser constantes. Eu declaro sobre você. Você é essa pessoa que vai falar assim, já faz 30, 40 anos que eu busco a Deus, que eu amo a Deus, que eu sirvo a Deus. E a gente vai olhar para você, nós vamos olhar nos seus olhos e nós vamos ver o quanto você parece com Jesus, o quanto você está cada vez mais parecido com Jesus. Nós precisamos ser essas pessoas, nós precisamos se tornar essas pessoas, nós precisamos gerar dentro de nós essa convicção, essa perseverança que está além da nossa posição. Eu tenho dito, eu compartilhei hoje na escola, compartilhei com algumas pessoas, obrigado, compartilhei com algumas pessoas, às vezes nós confundimos as coisas, nós começamos a agir pela nossa posição. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que está lá no seu local de trabalho, e ela não é o proprietário do local de trabalho, ela é um funcionário do local de trabalho, um bom funcionário, mas ela age no local de trabalho por causa do salário dela, normalmente, lógico, ela está lá, cumpre o horário dela, tal horário, por causa do trabalho, por causa do salário dela. E muitas vezes há pessoas que estão nesse local e pela função que ele exerce, ele tem um comportamento bom, adequado, respeitoso por causa da função do trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você não acha esquisito você encontrar, por exemplo, um médico que precisa nos orientar sobre a saúde, sobre como a gente tem que ter uma vida saudável, A gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar dos nossos órgãos, atividade física. Você não acha esquisito encontrar um médico que, apesar dele ser um bom médico, o comportamento dele é complicado, é diferente, fora do ambiente de serviço? Um exemplo, um médico que usa droga. Pode ser um bom médico, mas ele é só um bom médico na função dele, e não como o caráter dele.
Ele não é um bom médico nesse sentido, às vezes está lá. Eu acho esquisito demais, né? Um médico que está lá, de repente, ele é um fumante. Você não concorda comigo que o cigarro não combina com a saúde? E assim também, às vezes situações que você envolve educação, pastores, né? Vamos falar dos pastores então, para não falar de outras pessoas. Os pastores que são pastores por causa da sua função, eles têm a função, então por causa da função eles lêem a Bíblia, para preparar uma palavra para o domingo. Eles não leem a Bíblia para ouvir Deus, leem a Bíblia para preparar uma boa palavra para o domingo, ou para a quarta, ou para a quinta, ou para a sexta. E assim também tem cristãos, são líderes, são pessoas que ocupam funções na vida da igreja, que às vezes fazem isso por causa da função. Então, eu tenho a função, então eu preciso orar. O pastor falou que nós vamos orar, 6 horas da manhã lá na igreja, eu sou um líder, eu preciso ir orar. Daí a pessoa deixou o seu cargo, a sua função de liderança, o que seja, ela não ora mais. Por quê? Porque ela não é mais líder. Deixa eu ensinar um princípio para você levar para a tua vida. O que faz a sua função, a função não vem antes da atitude. É a sua atitude que forma a tua função. Ou seja, eu não oro e leio a Bíblia porque eu sou pastor. Eu leio a Bíblia e oro e busco a Deus, por isso eu sou pastor. Você está entendendo a diferença? Então você é um cristão, ou ocupa uma função, ou você é uma pessoa que consagrada a Deus, você é dedicada no ministério, está lá o pessoal servindo nos ministérios, tem aí os líderes de célula. Você não é líder, e é por isso que você lê a Bíblia e busca a Deus. Mas você busca a Deus, você ora, você deve se consagrar a Deus, e por isso você é um líder. Por isso você é um líder. E é isso que nós precisamos nesse dia levantar. Pessoas que sejam assim, que o seu caráter, a sua atitude, o seu procedimento, a sua dedicação vai além da sua função. Ele não está fechado na função que ele tem. Eu sou isso aqui e pronto, acabou. Não, eu sou um filho de Deus, chamado para fazer a vontade de Deus, chamado para cumprir o propósito de Deus, e eu farei isso aí independente do que aconteça. Eu vou buscar a Deus. Talvez você não está exercendo uma função de liderança, mas você não para de afiar o machado para o dia que chegar a hora de cortar a árvore. Eu nunca acerto falar o nome do cidadão, né? O Norte me ajuda aí, que o Norte é bom, isso aí. O nome do o corredor mais rápido do mundo, Usain Bolt, é isso aí que fala? Usain Bolt, é um jamaicano. Tem uma frase aí célebre dele, né? Ele é jovem, participou das Olimpíadas, né? Então é jovem. Então ele tem uma frase célebre que ele diz o seguinte: as pessoas se admiram dele correr 100 metros em 9 segundos, é o recorde mundial e difícil bater esse cara, vai ter que treinar bastante. Ele disse assim, para uma corrida, para correr 9 segundos, a prova dele dura 9 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acabou. É isso aqui, acabou. 4 anos treinando para correr 9 segundos. Não é o 9 segundos que faz dele um campeão, são os 4 anos de perseverança que faz dele um campeão. Dias de frio, dias de calor, pandemia, seja o que for, é a perseverança dele, é a atitude dele. Então que aqui se levante e que seja liberado sobre o seu coração, seja você que está enfraquecido, seja você que está fortalecido, se libere sobre você essa perseverança, que você se torne esse homem, essa mulher indesistível e indestrutível, que gaste a sua vida em Cristo. Um dia, mesmo que seja chorando, você está lá buscando ao Senhor, mesmo que seja sorrindo, você está lá buscando ao Senhor, mesmo que seja no dia em que está o sol brilhando, você está lá buscando ao Senhor, mesmo que seja no dia que está uma grande tempestade, você está lá buscando ao Senhor, porque não é uma função que te faz um filho de Deus, mas é a sua atitude, a sua entrega, o seu coração que te faz um filho de Deus. Amém? Agora é a hora do glória a Deus. Cadê esse povo do glória a Deus?
Abre comigo em Êxodo. Êxodo capítulo 18. Deixa eu ler um texto para você. Versículo 21. Eu já vou dar Feliz Dia dos Pais para vocês, tá? É no final do culto. Espera aí. Êxodo capítulo 18, versículo 21. Deus deu uma ordem para Moisés. E ele pediu para Moisés escolher alguns homens dentre aqueles milhões de pessoas que estavam ali. Escolher algumas pessoas para ajudar ele a liderar. E aí diz a palavra assim, ó: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10.000. Tem uma versão, uma tradução que diz assim: escolha homens de verdade. Quem está com essa tradução da Bíblia aí? Né? Homens de verdade. Interessante Deus dizer isso. Deus está dizendo assim, ó, esse é um homem, mas tem homens que são de verdade. Então tem aqui, ó, uma multidão, você está com Moisés, está com uma multidão de pessoas, são muitos homens, mas você vai escolher dentre todos esses homens, homens de verdade. Isso ensina para nós que existem homens, e vamos aqui ser inclusivo, né? Existem mulheres e homens que não são homens e não são mulheres de verdade, por causa da sua atitude, por causa aqui está falando de comportamento, de atitude, de caráter. Então tem algo que nos torna homens de verdade. O que vem em primeiro lugar aqui depois de homens de verdade? Tementes a Deus. Então, meu querido, o que te torna um homem de verdade, o que te torna uma mulher de verdade, em primeiro lugar, não é a sua habilidade, não é a sua inteligência, não é o dinheiro que você tem, não é a família da família que você nasceu, mas é o que você tem dentro de você, se você é uma pessoa temente a Deus. Recentemente, o Fernando, ele é membro aqui da igreja, ele é gerente aqui do Sicredi, da agência do Sicredi de Corbélia, e ele falou: pastor, nós estamos precisando de um funcionário aqui, vamos precisar de uma pessoa para trabalhar aqui, se você tiver alguém para indicar esse requisito. Eu falei assim, mas precisa ter experiência com finanças, com financeiro? Ele falou assim, não precisa. Se a pessoa que você mandar tiver um bom caráter, ela não precisa saber fazer nada aqui, o restante a gente ensina. Agora o caráter vai ser difícil. Essa foi a frase, o que ele me disse. Ou seja, ele também estava buscando homens e mulheres do quê? De verdade. E um homem e mulher de verdade são pessoas tementes a Deus. O que é uma pessoa temente a Deus? Que aborrece o mal, que tem uma aliança com Deus, tem uma aliança, honra a aliança com Deus. Eu amo a Deus e nada vai me afastar de Deus. Agora, eu não sou cristão porque eu estou na igreja, eu estou na igreja porque eu sou cristão. Então, eu continuo sendo cristão ali na minha casa, eu continuo sendo um filho de Deus ali no meu local de trabalho, eu continuo sendo uma pessoa de Deus andando na rua, dirigindo o meu carro, eu continuo sendo uma pessoa de Deus, continuo sendo um homem, uma mulher de verdade. A Bíblia vai dizer, Jesus disse, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E aí eu pergunto para você, como que você consegue ser perfeito como Deus? É possível? O que você acha? É possível a gente ser perfeito como Deus é perfeito? E aqui não é o momento de você agir com a ignorância e pensar assim, não, mas só Deus é perfeito, só Ele pode ser perfeito. Não,
ele está falando assim, ó, a palavra é uma ordem para nós, é um imperativo, dizendo: seja perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Significa que é possível a gente então ter essa perfeição que Deus está dizendo. É possível ter essa perfeição, mas essa perfeição não é só o não tropeçar. Essa perfeição não é só o não escorregou e caiu. Não é essa a perfeição. A perfeição é a capacidade que vem de Deus sobre a nossa vida para resistir o mal, para fugir da imoralidade, para vigiar em todo instante, para a gente poder ter a mente do Senhor Jesus Cristo, a capacidade vindo da graça de Deus, para a gente poder ser essa pessoa perfeita, como perfeito é o nosso Pai Celeste, um homem e uma mulher de verdade. E eu quero que você declare isso sobre a sua vida. Fale assim comigo: eu sou um homem e uma mulher de verdade, temente a Deus. Essa pessoa perfeita é como o Davi, que apesar de um grande tropeço, um tropeço grotesco, horrível, mas o coração dele estava inclinado para Deus, e a mesma, e talvez numa intensidade ainda maior, a mesma capacidade que ele teve de errar, de falhar, de entristecer todos que estavam ao redor dele e trazer grandes prejuízos para a sua vida, essa mesma capacidade ele teve de se arrepender, de se entregar, de se humilhar diante de Deus, se entregar na presença do Senhor, de restabelecer aquilo que precisa ser restabelecido, de honrar a Deus. Isso é perfeição. Essa é a perfeição de Deus. E como que você consegue isso? Através da graça de Deus. A palavra nos diz que Deus resiste às pessoas soberbas. Ele tem uma resistência com as pessoas soberbas, não conseguem se aproximar dele, pessoas soberbas. Mas Deus dá graça aos humildes de espírito. As pessoas que têm a capacidade de ser essa pessoa, uma terra fértil, maleável. O que é uma terra boa, né? Uma terra boa para plantar? Ela é fofa, ela é flexível, ela é maleável, ela tem os nutrientes certos, ela não é uma terra árida, dura, ela não é uma terra que você bate o enxadão volta para cima, assim, que não abre um buraco. Ela é uma terra fofa, você consegue cavucar com a própria mão, uma terra fértil. Nós precisamos ser essa terra. E aí eu fui buscar um exemplo de alguns pais na Bíblia, para compartilhar aqui com vocês. E eu dou graças a Deus que tem se levantado, na nossa terra, através da palavra do Senhor, da graça de Deus, homens de verdade para serem pais. Já existe. Você pode tirar foto hoje com um homem de verdade. Existe homens de verdade. Você pode tirar foto com pais de verdade. Cadê os pais de verdade aqui? Então pode tirar uma foto e mandar para a Rede Globo, para a Record, para mandar para todo esse lugar e falar assim: existe aqui, ó, pai de verdade. Existe um pai de verdade, existe aqui, ó. Cadê os pais de verdade? Depois tira uma foto sua e publica lá, um homem de verdade, né? Um pai de verdade. A gente sabe, existem mães que são uma lástima, existem pais que são mais pais do que mães, felizmente, né? Infelizmente, nesse ponto, né, a crítica está certa, existem mais pais complicados. Agora, será que a gente não pode mudar isso? Será que a gente não pode transformar isso? Será que a gente não pode mudar as situações? Hoje a Elisa, minha filha, né, ficou indignada, chegou em casa indignada. Foram comprar um bolo lá para comemorar o Dia dos Pais. E foi difícil achar um bolo com a decoração adequada, né? A maioria dos bolos tinha lá uma Heineken em cima, né? Um negócio de cerveja em cima, assim, um desenho de coisa de cerveja. Ué, por quê? Será que o homem tem que ter esse estigma? Será que o homem tem que carregar esse estigma? Será que o homem tem que carregar o estigma de ser o garanhão, de ser o cara que bebe
tantas caixas de cerveja, o machão, será que tem que ser assim? Isso é um homem de verdade? Será que isso é um homem de verdade? Ou será que o homem de verdade é aquele que teme a Deus, respeita, ama a sua família? Homens que sejam capazes de dar vida, nós temos que levantar esse tipo de gente. Aqui é o lugar, é a incubadora que forma esse tipo de gente. A escola de discípulos é esse lugar que forma esse tipo de gente. As células é o lugar onde forma esse tipo de gente. Pessoas que tenham a coragem de se preparar, de estar saudável, para defender a sua família, não de ficar bonito para as meninas. Que fique forte, bonito, forte assim, mas para defender a sua família. Para estar na porta de entrada, no portão da sua família, dizendo que aqui tem um homem de verdade, aqui não entra sem vergonha. Que sejam fortes o suficientes para pegar a sua filhinha no colo e dar um abraço, um beijo, dizer o quanto que ama, sem estar com um bafo de cerveja ou com um bafo de cigarro, mas dizendo assim: eu amo você, minha princesa. E ela vai crescer, não vai precisar buscar com 12 anos um homem lá fora para chamar de amor, mas ela queria chamar você de amor. Ela queria chamar você, homem de verdade, de amor. Homens de verdade, que se preparem, que trabalhem sim, que vá lá, trabalha, dê o melhor, trabalha do nascer do sol ao pôr do sol. Muitas vezes em trabalho braçal, pesado, nosso trabalho de agricultura, a maioria é trabalho braçal, pesado. Chegam em casa cansados, mas estão dando sustento para sua casa, para sua família, mas sabe que vem de Deus, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Temente a Deus, homem de verdade, mulher de verdade, que sabe que é importante. Olha, você que é um homem, é você que tem que prestar atenção nisso. Saber assim: eu preciso trazer o meu filho na igreja. Tem filhos pequenos, você precisa trazer os seus filhos na igreja. Você precisa ensinar para ele o que é ser um cristão, o que é viver em comunidade, o que é servir. Colocar ele para servir, colocar ele para ajudar as pessoas, colocar ele para levar comida para quem precisa, colocar ele para orar junto com você, colocar ele para aprender a palavra junto com você, colocar ele para servir a Deus junto com você. Puxa a frente. Não é a tua esposa que tem que chamar você para ir na igreja. É você que tem que tomar a frente e falar assim: nós vamos na igreja. Nós vamos orar na nossa casa. Homens de verdade. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. O pão que tem na nossa mesa. Está aqui, o salário que nós recebemos. Vamos agradecer a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos ser grata a Deus pelo pão de cada dia. O Senhor olha isso. Vou dizer para você, olha, o Senhor olha isso, Deus olha isso e fala assim: eu vou abençoar essa casa. Tem um homem de verdade ali. E esse homem, ele está me representando na casa dele. E eu vou abençoar essa casa. Eu vou abençoar a sua esposa, eu vou abençoar seus filhos, eu vou abençoar toda a sua geração. Aí de repente esse homem dá um tropeço. Deus não vem com o machado e acaba de matar. Deus estende a mão e levanta. Se o coração está inclinado, se é inclinado para Deus, ele levanta. Ele ajuda porque ele ama, ele sabe que essa pessoa está dando o melhor e depende da graça de Deus. Eu separei alguns homens aqui. Adão carregou o estigma. Meu Deus, através dele entrou o pecado no mundo. Ele tem os filhos, Caim e Abel. Uma desgraça acontece na família dele. Caim matou o seu irmão Abel. Primeiro assassinato relatado na Bíblia. Olha que situação para um pai enfrentar. Olha que situação para um pai pensar. E ele pensando assim, talvez pense assim: meu Deus, através de mim, a minha decisão, entrou o pecado no mundo e por causa disso entrou o assassinato. Meu filho, ele só está refletindo, espelhando o que eu abri a porta lá atrás. Eu preciso fazer algo. Eu preciso continuar sendo um homem temente a Deus do jeito que é possível. Ele tinha uma roupa, né? Estava conversando com
com alguns aí falando sobre isso. Ele tinha uma roupa bonita, Adão. Deus deu uma roupa para ele, roupa nova. Né? Deus deu uma roupa nova para ele quando ele saiu do jardim. Olha só como que Deus é bom. Né? O que Adão merecia? Deus deu uma roupa nova, Chico, para ele. Deus deu uma roupa lá da Maranata para ele, nova. Matou um cordeiro, fez uma roupa bonita para Adão e Eva, com o couro do cordeiro, e deu para Adão e Eva. Eles não sabiam, mas sabe quem era esse cordeiro? Sabe quem era esse cordeiro? Quem esse cordeiro representava? Jesus. O pai já estava dizendo: Adão, fica tranquilo, eu estou indo ao seu resgate. Você abriu essa porta, você trouxe essa destruição, mas eu sei que você é uma pessoa temente, eu estou indo ao seu resgate, eu estou indo ao seu encontro. E o sinal que ele deu, a roupa do cordeiro. Aquilo ali é a graça de Deus sendo liberada sobre Adão. Noé, pois eu quero falar um pouquinho mais de Noé. Noé ouviu a Deus. Deus disse para ele construir um grande barco. Ele não sabia nem que era barco direito, porque ele não morava numa região costeira. Deus disse para ele que ia chover e ia inundar a terra. Ele não sabia nem que era chuva, porque não havia chovido sobre a terra ainda, a Bíblia diz. Já pensou alguém acreditar em algo que ele nunca viu e não sabe como fazer? Ele podia ter dito assim: bom, eu não vou construir esse barco, eu não sei nem o que é barco. Você acha que é fácil construir um barco e fazer ele boiar? Você acha que é fácil construir um barco e fazer ele navegar? Deus deu a direção para ele: Adão, é assim, não é assim, o barco vai ser desse jeito. Ele passou 120 anos aguentando chacota dos outros, reclamação dos outros, dizendo que ele era louco, lunático. Chamavam o SAMU todo dia para ele. Ah lá, o Noézão lá, começou de novo essa bateção e eu querendo descansar. Pau, 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 pau. Construindo o barco grande. O dia chegou, meu querido. Meu querido, talvez você é um remanescente na fé, tem perseverado na fé, tem buscado a Deus, tem crido fora da esperança. É fácil crer nos momentos bons, o difícil é continuar nos momentos difíceis. Noé continuou. A Bíblia fala sobre Noé o seguinte, que Noé era um homem justo. Gênesis capítulo 6 fala: Noé era um homem justo. Deus se agradou de Noé. Veio o dilúvio, destruiu tudo. A misericórdia de Deus estava naquele barco. A graça de Deus estava naquele barco. Sabe quem era aquele barco? Sabe quem era aquele barco? Fala comigo: Jesus. 1, 2, 3, Jesus, Jesus, Jesus. Ele era esse barco. É a única salvação, não tem outra. Ah não, eu não vou não, Noé, vou esperar aqui, vai ter outro caminho. Não vai ter outro caminho, é só Jesus. E aí, naquele momento o barco cumpriu o seu propósito, as águas baixaram, Noé e a sua família agora têm o privilégio de reconstruir a humanidade. Deus falou assim, é desse gene que eu quero construir a humanidade, esse homem de verdade, é dessa descendência aí que eu quero construir a humanidade. E meu querido, você pode até ser uma pessoa muito firme com Deus, muito forte na oração, dedicada ao Senhor, mas eu quero dizer para você, você será um fracasso se você não levar os seus filhos junto com você. Eu e a Márcia temos conversado sobre isso, temos instruído muitos casais, muitos pais e mães, porque são pessoas firmes na fé, são fortes na fé, são pessoas dedicadas a Deus. Com certeza são pessoas que sobrevivem a grandes tempestades e a grandes desertos. Se der uma pandemia, a gente não conseguir se reunir mais, nunca mais, não tiver internet, são pessoas que não naufragam na fé, permanecem com Jesus. Só que o seguinte, às vezes nós permanecemos com Jesus, mas você não ensina o seu filho a permanecer com Jesus.
Você vem anos já congregando na igreja, anos fortalecendo na palavra, escola de discípulos, seminários, capacitações, congresso, escola de profeta, encontro com Deus, reencontro, viagem missionária, para todo lado, você está firme, está forte na fé, mas o seu filho não viveu nada disso. O seu filho vê você, um homem de verdade, glória a Deus, uma mulher de verdade, mas seu filho não viveu. E é por isso que você tem que trazer o seu filho na igreja. Estava lá Noé, a Bíblia fala assim, ó, abre lá em Gênesis, capítulo 9. Gênesis 9. Versículo 20. Noé, que era agricultor, olha só, né? Parece que é de Corbélio, não parece? Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Ah, não é Corbélia, não, é Marialva. É pé de uva que ele plantou. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Para por aí. Meu querido, você precisa ter essa consciência. Seus filhos, Cã, né? Aqui vai acontecer algo com Cã. Cã é o filho mais novo. Talvez Cã, vamos dizer assim, pegou o finalzinho ali da construção da arca. Já pegou ela meio pronta, não viu tudo que o pai passou. Não viveu tudo aquilo com o pai. Pegou o finalzinho, a experiência. Meu Deus, aconteceu algo extraordinário. Mas não tinha aquela firmeza ainda. Não tinha a sustentação suficiente que precisava. E Noé era um agricultor, um pai de verdade, um homem de verdade. Plantou uma vinha. E aí diz o seguinte, versículo 21, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Que coisa horrível. Está na Bíblia aqui, ó. Isso para dizer para você que um homem de verdade tropeça também. Plantou, olha a paciência do cara. Plantou a vinha, colheu a uva, fez o vinho, esperou fermentar, que não é de um dia para o outro que fermenta, embriagou-se. Sabe o que ele fez? Ele transformou o fruto do seu trabalho em uma maldição na vida dele. Não transforme a bênção do seu trabalho numa maldição na sua vida. Não transforme a bênção, o pão que Deus te dá, em maldição na sua vida. Não pega o dinheiro que Deus te dá e começa a financiar coisas que destroem a tua casa, que destroem a sua vida. Não pegue o seu trabalho e transforme o seu trabalho no seu Deus. Pessoas às vezes que transformam o trabalho deles no seu Deus. Não oram mais, não buscam mais a Deus, não leem mais a palavra, não congregam mais, não tem tempo mais a nada, porque o trabalho dele é o Deus dele. Ele não trabalha para viver, ele vive para trabalhar. E aí Noé cometeu esse erro, ele transformou o trabalho dele numa maldição. E aí esse homem largado, embriagado, não tinha cachorro, tantos cachorros, né? Tinha só um casalzinho, para que cria rápido, né? Mas estava ali para vir lamber a boca dele, né? Bêbado, embriagado, pelado, soltado num canto. Noé. E aí vem Cã, filho mais novo. E o caçula, você sabe como que ele é, né? Sabe como que é o caçula? O caçula é meio, né? Meio mimado em casa. O José era caçula. Lembra do José, de Jacó? Era mimado, ganhava roupa nova, os outros ficavam sem roupa nova. É o caçula. Caçula que a gente às vezes comete alguns erros com ele. E estava lá Cã. Cã veio, em vez de fazer o que ele deveria fazer, ele tem a atitude de ir lá e contar para os irmãos, olha lá, o pai tá largado lá. O pai está lá peladão lá. Bêbado, meu Deus do céu. Chamou os irmãos já sabia como proceder, nem olhou para o pai, veio, cobriu a nudez dele, foram embora. E aí com Cã, esse filho, Noé, se sentiu desonrado e cometeu um grande erro na vida dele. Ele desonrou, ele expulsou o seu filho de casa, amaldiçoou o seu filho. Seu filho foi embora, errante pela terra. De Cã nasceu um povo chamado Canaã.
Canaã significa terra sem pai. Eu posso dizer para você de verdade isso. Nossa terra, a nossa terra, é uma terra que falta homens de verdade. E não adianta você culpar esses homens, não adianta você dizer o quanto eles não sabem fazer as coisas. Falta pais de verdade, homens de verdade, homens que honrem, respeitem a sua família, que estejam junto com seus filhos presentes, cuidem dos seus filhos. Mas também todos nós, homens e mulheres, estamos numa terra sob uma influência de uma orfandade espiritual. O que é uma das características principais da orfandade espiritual? Pessoas que não sabem o que vão fazer da vida, estão sem direção, ficam sem direção, não sabem o que vai fazer. Você vai me dizer que todas aquelas pessoas que estão lá na faculdade sabem o que estão fazendo lá? Não sabem, já sabem o que estão fazendo, estão lá, estão estudando, vão ser tal coisa. De 100, 1, 2 sabe, o restante está ali para acompanhar a bagunça e o movimento. Não tem direção, falta direção, falta proteção. Quantas pessoas que se sentem inseguras, quantas pessoas que se sentem desprotegidas, inseguras, homens, mulheres, às vezes está lá, aquele grandão tem medo de barata, aquela mulher ali que você olha corajosa, né, carrega uma insegurança tremenda dentro do seu coração, fruto da orfandade. Pessoas que não conseguem multiplicar o que está nas suas mãos, falta a provisão de Deus, falta a provisão que é da paternidade, que vem da paternidade, órfãos espirituais. E você tem que decidir mudar essa realidade. Fala comigo assim: eu decidi mudar essa realidade. Essa história tem que acabar em você e tem que começar uma nova história a partir de você. Não importa se você vem de uma família rica ou uma família pobre, você tem que decidir ser um homem de verdade. Falar assim: a minha cidade, a minha casa, a minha família vai ser transformada, eu vou me levantar como um homem de verdade. Ah, ninguém estudou na minha família, então eu vou estudar. Ah, todo mundo é alcoólatra na minha família, eu não vou ser. Ah, na minha família aqui, ó, câncer, eu não terei. Aqui, ó, problema no coração, não, eu não terei. Depressão, não, em mim acabou isso aí. Meu querido, esse é o Evangelho, é uma boa notícia. Esse é o Evangelho, é isso que você está fazendo aqui. Você está se levantando como um homem, como uma mulher de verdade, como um pai para essa geração. Nós precisamos dessa paternidade. E agora? Esse cara abandonado, Cã, abandonado, nasceu uma nação através dele, nasceu uma terra através dele. E olha como é Deus. Deus sabe que Noé errou. Deus respeitou a autoridade de Noé, apesar de não concordar com ele, mas tomou uma atitude para salvar a vida do filho dele. Então, meu querido, se você quer um pai e uma mãe, você tem que aprender isso aí. Deus ama os seus filhos mais do que você. Deus ama aos seus filhos, os seus netos mais do que você. O seu amor é grande por eles, mas o amor de Deus por ele é muito maior. E é Ele que te dá a graça, e aquilo que você foi insuficiente para ensinar, na sua incapacidade de ensinar, na sua limitação de ensinar. Muitas pessoas já tomaram consciência disso e prestaram atenção, às vezes tiveram até um pai ruim, uma mãe ruim, ou não teve pai e mãe, e foi criado por outras pessoas, e podem dizer assim: olha aqui, aquela pessoa, apesar de eu achar que eu deveria ter recebido isso, aquilo outro, ela deu o melhor dela, ela deu o que ela recebeu. E não adianta a gente querer construir o nosso futuro com a caneta do passado. Não adianta você querer escrever o seu futuro com a caneta do passado. Então você para aqui, pega essa caneta, entrega na mão de Jesus, fala: Jesus, é a partir do Senhor que eu quero escrever essa nova história. E aí Deus, em Gênesis capítulo 12, interessante, Gênesis capítulo 12, Cã gerou alguns filhos, entre eles Cuxi,
era o nome dele, que nome bonito aí para quem vai ter filho, Cuxi, né? E de Cuxi gerou Nimrod. Nimrod construiu Babel. Que desastre! Que desastre! E pensar que esse ponto chegou pela atitude errada de Noé lá atrás, que transformou o seu trabalho em maldição e colocou o seu filho para fora de casa. E aí a gente chega em Gênesis capítulo 12. Deus está sempre procurando pessoas que desejam ser construtores para essa nação. Deus não fica parado no erro do passado. Deus está procurando pessoas no presente. Deus é Deus de pessoas vivas e não de pessoas mortas. As pessoas que morreram estão com Cristo. Quem não está com Cristo, não está com Cristo. Deus é Deus de você hoje, está buscando você, está procurando você. Você não se escora na fé do outro, você precisa ser alguém que Deus olha e fala assim: esse é alguém que agradou meu coração. E Deus procurou, até que ele encontrou. Gênesis 12 diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus tinha algo especial para a vida de Abraão, assim como Ele tem algo especial para a tua vida. Diga comigo assim, ó: Deus tem algo especial para a minha vida. E Ele teve algo especial para Abraão, tem algo especial para você. Mas o que Ele tem especial para você não é só pensando em você. Ele tem um propósito para a nossa cidade, Ele tem um propósito para a nossa nação, Ele tem um propósito para onde você está com os seus pés pisando. Ele tem um propósito. Abraão, Ele chamou e Abraão ouviu, obedeceu. Olha, é um pai, Abraão. Um pai obediente, ouviu, obedeceu. E ele sai com toda a sua família. Vai com toda a sua família, pega o busão e vai embora para o lugar que o Senhor vai mostrar, Ele nem sabe onde é. O que estava no coração de Deus? Levar Abraão para Canaã. Sabe por quê? Porque lá tem uma descendência de pessoas que são filhos sem pai. A palavra Canaã significa terra sem pai. E Abraão, aqui com um A só, significa pai exaltado. É o nome de Abraão. O significado é pai exaltado. E aí em Gênesis capítulo 15, você vai ver que Deus muda o nome de Abraão. E Ele diz: Abraão, nós fizemos uma aliança agora e o seu nome vai ser outro. O seu nome agora, Abraão, vai ser Abraão, com 2 A, que significa pai de multidões. Porque Deus estava preparando Abraão para ser pai daquela terra abandonada. E para isso ele teve que deixar de ser metidinho, de ser um pai exaltado, e ele teve que se tornar um pai de multidão, ele teve que se prostrar. Dependência, temente a Deus. Deus falou para Moisés: procura homens de verdade, que sejam tementes a Deus. Pai de multidões. E a nossa terra, meu querido, a nossa cidade precisa de pais de multidões. Do lado, lá na tua rua, precisa de pais. Precisa de pais e mães espirituais. Nós precisamos. Você pode não ouvir a voz de Deus e falar assim: não, eu não quero ser esse pai, eu não quero ser essa mãe, eu não quero ser essa pessoa, não quero ser esse pai espiritual. Eu quero só viver com Deus e pronto, acabou. Mas eu posso afirmar para você que o que Deus tem para você, você só vai conseguir viver a plenitude quando você dizer: Senhor, sim, eu quero te obedecer e ir para o lugar que o Senhor está me mostrando, fazer aquilo que o Senhor está me mostrando. Eu tenho uma lista de coisas enormes, uma lista enorme de coisas que o Senhor já me pediu e eu ainda não terminei. Eu tenho uma lista de coisas. Eu tenho certeza que você tem uma lista de coisas que você já prometeu para Deus e você não concluiu. Talvez nem começou. Às vezes nem o básico a gente está fazendo.
Às vezes nem um feijão com arroz, nem o básico nós estamos fazendo. Nós não estamos nem obedecendo a Deus, aliás, nem parando para ouvir Ele. Vai se a gente ouve Ele. E a gente daí é desafiado a obedecer. A Bíblia fala de um outro homem justo. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 1. Eu separei outros pais aqui, mas eu vou terminar com esse. Mateus capítulo 1. A Bíblia fala de um outro pai. E o nome dele é José. E interessante. Mateus capítulo 1, versículo 18. Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Ou seja, não eram casados ainda, estava prometida. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Já pensou? Você está noivo para se casar e de repente você não teve relações com a tua noiva, você está se guardando e a sua noiva aparece grávida. E aí? E aí diz assim, ó: por ser José, seu marido, um homem justo. A Bíblia fala, por ser José, esse homem justo. E a lei dizia o seguinte, eu quero que você entenda comigo algumas coisas. Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22. Versículo 23. Deuteronômio 22, versículo 23 e 24. Diz assim, ó. 23 e 24. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento, Maria era prometida em casamento. Então, se um homem se encontrar com uma jovem que está prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade, apedrejem-nos até a morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Sabe o que iria acontecer com Maria se José não tivesse a atitude que ele teve? Ela seria apedrejada e morta. Porque ela está grávida, ela é comprometida e não é filho da pessoa com quem ela vai se casar. Teria uma penalidade, mas seria menor. E aí a Bíblia fala que José, por ser um homem justo, e justo não segundo a lei, mas segundo a graça de Deus, porque a lei dizia que ela tinha que morrer. Mas segundo a graça de Deus, ele então resolve no silêncio deixar ela, que ninguém fique sabendo e que daqui a pouco descubram que ela está grávida, mas imaginem que é filho dele. Então ele não iria ficar com ela, porque daí no versículo seguinte você vê o que José pensou. Vai lá, capítulo 1 de novo. Por ser José seu marido um homem justo, versículo 19, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo. Aqui a palavra, na minha tradução, fala pensado nisso. Em outras versões fala considerado. Mas a palavra aqui, no original, é irou-se. José se irou com essa notícia. E é mais que justo. Se sou eu na situação dele e acontece isso comigo, eu iria me irar com essa situação. Como que pode a minha noiva vir com essa conversa que foi Deus que engravidou ela? Ele se irou, ele se indignou. Como que pode? Nosso casamento estava preparado. Você imagina a conversa deles dois. Você imagina a conversa de José com Maria. José era homem.
E Maria era uma mulher, não era um anjo que desceu do céu. Só que daí, depois de ele pensar, se indignar, ter dado murro na parede, cabeçada na parede, como que pode a minha namorada fazer uma coisa dessa? Depois dele se indignar com isso, o que diz a palavra? Versículo 20. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, teve que Deus falar com ele, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Deus sabia que, apesar da indignação de José, ele era um homem de verdade. Deus estava procurando um homem de verdade. E no versículo 21, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui eu quero fazer uma ligação com Canaã. Deus está dizendo aqui para José: José, receba Maria como tua esposa e coloca o nome no teu filho. O nome dele vai ser Jesus. Sabe o que significa isso? Quem coloca o nome é quem tem autoridade sobre o filho. Quem dá o nome é quem tem autoridade. Está lá, é o João, não sei o quê. Foi lá e registrou o filho. Pode até nem ser o pai biológico. Registrou o filho. É o pai. Deu o nome, tem autoridade. Deus estava dizendo: José, o filho é meu, mas eu escolhi você para ser o meu representante aí. Ser o meu representante como pai e cuidar desse menino, ensinar ele a ser homem de verdade. Eu escolhi você, José, então vai você lá e você vai dar o nome nele, e o nome dele vai ser Jesus. Sabe por quê, José? Porque tem uma terra sem pai, um povo que precisa de salvação, um povo que precisa de paternidade, e ele vai ser a salvação para o seu povo, José. Cadê o glória a Deus? Ele vai ser a salvação para o seu povo, José. José ensinou ele a trabalhar, José ensinou ele a ser um homem, a falar a verdade. Quem deu o caráter para Jesus foi José. Quem dá caráter para o filho é o pai, que tem que dar caráter. E aqui eu quero cumprimentar as mães, que são pais e mães. Deus te dá graça para você dar caráter para o seu filho, para a sua filha. É uma função paterna, então fala: Deus, seja o pai dos meus filhos. Não saia caçando pai para ele aí em qualquer lugar, não. Não saia querendo alugar pai para o seu filho, não precisa. Não precisa. Você não precisa a cada hora apresentar um pai para o seu filho: agora é esse aqui que é teu pai. Aí brigou: agora é esse aqui que vai ser seu pai. Agora é esse aqui que vai ser seu pai. Fala para ele: teu pai é Deus. Ele ama você. E ele vai me dar a graça para fazer você um homem de verdade, uma mulher de verdade. José ensinou ele a ser um homem de verdade, ensinou ele a ter caráter, ensinou ele a andar com Deus, ensinou ele a buscar o Pai. Foi José que ensinou. Quando a gente olha na tradição cristã, parece que foi só Maria que ensinou Jesus. José é aquele bunda mole que está lá, com o martelinho, fazendo uma mesinha. José é um homem justo. Não era um manteiga derretida, não era um fracote, não. José não é esse que ninguém conta a história dele. José é esse homem de verdade. Sabe quem discipulou Jesus? Sabe quem foi o discipulador de Jesus? Foi o seu pai, foi José, um homem justo. Tão justo que ele enfrentou uma nação inteira para poder criar um filho. Tão justo que ele cresceu e todo mundo sabe fazer conta, sabia que não era filho de José, mas ele peitou todo mundo para dizer assim: esse aqui é meu filho, eu vou criar ele, ele vai ser um homem de verdade. Ele peitou todo mundo, ele encarou todas as circunstâncias, e é por isso que para nós sermos pais dessa geração, para nós podermos ser pais dessa terra sem paternidade, não é cantando musiquinha de Jesus com a mãozinha para cima num dia que está lotado um estádio, não.
Não é usando uma camisetinha de Jesus, quando todo mundo está num bandinho usando camisetinha de Jesus. Mas é sendo um homem, uma mulher de verdade, quando precisa de você. Quando precisa de homem de verdade. Sabe quando você encontra um homem de verdade? Quando você precisa dele. Sabe quando você encontra uma mulher de verdade, uma pessoa de caráter? Quando você precisa dele, quando você precisa dela. Está lá, precisou, está ali. Jesus sumiu, está lá o pai e a mãe procurando eles. Encontrou. Nós precisamos se levantar, meu querido. Há crianças, estão aí largadas, não são trazidas à igreja, não tem nem quem traga ela, não tem nem quem se importa com ela. Por que você não pode ser essa pessoa? Nós precisamos abrir a nossa casa, falar: Senhor, aqui vai ser um lugar de salvação. Jesus é Emanuel, Deus conosco, ou seja, a presença de Deus nessa terra sem pai. O mesmo que Deus estava fazendo com Abraão, Deus estava fazendo com Jesus agora. Abraão era uma sombra do que Jesus seria. E aí agora Deus está escolhendo você, Zico, você, Bruna, você, Vanessa. Deus está escolhendo você. Deus está escolhendo cada um de vocês. Deus está escolhendo você não porque você é inteligente, não porque você é super capacitado, não porque você é super influente, mas Deus escolhe você porque você tem uma atitude de, se for preciso, enfrentar uma cidade inteira para levar uma criança, um jovem, um adolescente, para pregar a palavra de Deus, para anunciar o reino de Deus. Pessoas que sabem que o recurso que ela tem no bolso não é dela, é de Deus. E se for preciso comprar uma cidade inteira, Deus nos dará o recurso para comprar uma cidade inteira. Ah, perdi tudo agora na geada. Se Deus precisar de você, Ele vai colocar na tua mão o que for preciso. Ué, o sol já deu um monte, então agradeça a Deus. O milho não deu nada, agradeça a Deus. Louve ao Senhor. Mas se levante como um homem, uma mulher de verdade para essa terra. Sabe quem vai fazer a diferença nessa cidade? Não é só quem dá um sorriso no momento da alegria, mas é quem se posiciona no momento da tempestade. E tem coragem de dizer para o vento, como Jesus dizia, fala assim: ó, tempestade, você vai embora, que aqui tem um homem de verdade, cheio do Espírito Santo. Aqui tem uma mulher de verdade. Você tem medo do diabo? Você tem medo do diabo? Você tem medo do diabo te retalhar? Você tem medo do diabo ficar então te incomodando? Você não vai incomodar ele para não ter problema com ele. Não. Você tem que temer a Deus e você tem que ir para cima do Satanás. E é por isso que o meu chamado aqui para você, um homem, uma mulher de verdade, não é para você dar uma salva de palmas para Jesus, mas o meu chamado é para você dobrar o seu joelho junto comigo, não sozinho. Você não está sozinho. Eu quero dizer para você, meu querido, nós precisamos dar uma reorganizada nas coisas, na vida de oração principalmente, porque Deus está querendo falar com o seu povo. Deus está procurando intercessores e adoradores. É isso que Ele procura. Ele não procura outro tipo de gente, Ele procura intercessores e adoradores. É isso que Ele procura. Ele achou Abraão um intercessor, Ele achou Noé, alguém que se colocou ali no rumo. Então eu quero chamar você. Não é um convite, não é um desafio, é um chamado. Eu quero te chamar para a oração. Está estabelecido o altar de adoração, a nossa sala de oração, e aquele lugar está voltando a funcionar. Aquele lugar não vai ser um lugar para criar a teia de aranha. Aquele lugar vai ser um lugar para nós estabelecermos um altar de adoração. Um local onde Deus, eu tenho falado para o Senhor: Senhor, quando o Senhor estiver procurando um intercessor e um adorador, pode passar aqui que o Senhor vai encontrar. Quando o Senhor está procurando alguém para falar o coração, para abençoar, ou dar um propósito, uma missão, pode passar aqui que o Senhor vai encontrar. E todos que estão aqui, eu sei que todos vocês são ocupados e têm as suas funções. E Deus nunca chama quem é desocupado, Deus chama pessoas que são realmente dedicadas. Mas eu quero te desafiar.
ou a começar o seu dia com Deus, ou a terminar o seu dia com Deus. Eu sei que você deve orar na sua casa, mas eu estou te chamando para um propósito maior. Amanhã, às 6 horas da manhã, eu estou lá. Se você quiser estar lá, esteja lá. Se você quiser se posicionar nesse horário, você não pode? Então vai outro horário. Vai às 10, vai às 11, vai ao meio-dia, vai 1 hora, vai 2 horas, vai 3 horas, não importa. Mas vai lá, dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu estou aqui. Não porque o pastor pediu, não, porque eu não ajo por uma função, eu ajo por um propósito. Eu estou aqui, Senhor, porque é o meu propósito que me faz quem eu sou. Eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te buscar, eu estou aqui para te adorar, te engrandecer, para interceder pela minha terra, porque essa cidade tem um pai, tem uma mãe espiritual. Essa cidade tem quem se posiciona, os filhos dessa cidade não se perderão, as crianças dessa cidade não se perderão. Satanás, seus dias estão contados aqui. Cadê essa igreja? Cadê esse povo intercessor? Cadê o adorador? Cadê aquele que busca o Senhor em espírito e em verdade? Pastor, cheguei hoje na igreja, mas eu nem sei fazer isso aí, meu querido. Vai lá, dobra o seu joelho e clama pela presença de Deus. Clame pela presença do Senhor. Fica de pé, meu amado, nós vamos ter um momento de oração, agradecendo a Deus, louvando o Senhor. Hoje é dia dos pais. E essa palavra de coragem no dia dos pais, sabe por quê? Porque o homem, o pai, tem que ser alguém de coragem mesmo. Não pode ser mais ou menos. Não pode ser mais ou menos, meu querido. Não podemos ser mais ou menos. O morno, Deus vomita. O frio, Ele ignora. O morno, Ele vomita. Nós precisamos ser pessoas. Eu não oro porque o outro não ora. Eu chamei o outro para orar, ele não quer orar. Você acha que Abraão precisava de Ló para obedecer? Você acha que Abraão precisava de Ló? Você acha que eu preciso que você me empolgue para orar, para que eu ore? Eu não preciso disso. Eu não preciso da sua empolgação para eu orar. Eu preciso de um chamado de Deus, de uma voz de Deus. E Deus falou, eu preciso obedecer. O que eu estou transmitindo para você é só um chamado do Senhor. Você é um pai, você é uma mãe para essa terra. Eu estou dizendo para você, isso é um privilégio. Você é um pai, você é uma mãe nessa terra. Você é chamado para ser perfeito como Deus é perfeito. Não aquele que erra, não erra, mas aquele que se levanta em Deus, aquele que busca o Senhor. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta à prática do primeiro amor. Talvez está faltando misericórdia na sua vida. Talvez o seu coração está endurecido com as outras situações, com pessoas, com gente da sua casa. Meu querido, volta ao primeiro amor. Olha com os olhos de Jesus. Olha o seu filho com o olhar de Jesus. Olha a sua filha com o olhar de Jesus. Olha as pessoas que estão ao seu redor com o olhar de Jesus. Eu posso dizer de coração, eu amo cada um de vocês. Eu amo a minha cidade. Eu amo o lugar onde Deus me plantou. E eu não amo porque eu sou pastor. Eu sou pastor porque eu amo. E você está sendo chamado não só para ter uma função. Você está sendo chamado, meu querido, porque Deus tem encontrado no seu coração. Deus está olhando para o seu coração, tem encontrado essa pessoa. Você tem tantas prioridades, tantas coisas importantes para fazer. Eu fico até sem jeito de pedir para você orar. Você é uma pessoa importante. Você tem tantos afazeres. Mas Abraão não foi chamado porque ele era um desocupado, não. Abraão foi chamado porque Deus viu nele a coragem de dar um passo, de ir para uma terra sem pai. Você é essa pessoa? Você é essa pessoa que o Espírito Santo está chamando? Feche seus olhos, pede para o Senhor falar com você. Fala: Senhor, sou eu mesmo que o Senhor está dizendo? Sou eu essa pessoa que o Senhor está chamando? Senhor, me ensina a orar, eu nem sei orar. Você é essa pessoa que Deus está chamando? Pergunta para Ele, fala: Espírito Santo, eu sou essa pessoa. Espírito Santo quer dizer que tudo que o Senhor está fazendo em minha vida tem a ver com o meu propósito, tem a ver com aquilo que o Senhor deseja fazer. Você pode dizer sim ou não. Você pode dar um passo, você pode recuar. Mas há um chamado de Deus para você. Esse chamado Ele já deu, está posto. E o nosso chamado agora, meu querido, é preparar um altar.
O nosso chamado agora é estabelecer um lugar de oração. O nosso chamado é não deixar esse fogo apagar. O nosso chamado é manter o fogo aceso. Se você mesmo que não se sinta capaz para cumprir isso, mas quer dar um passo e dizer: Espírito Santo, eu quero dar esse passo, eu quero me comprometer com o Senhor, eu quero ser esse homem, essa mulher de verdade que o Senhor está dizendo. Eu gostaria de chamar você para esse altar. Eu gostaria que você já viesse pedindo ao Senhor: Senhor, qual o momento que o Senhor quer me encontrar? Qual o momento que o Senhor quer falar ao meu coração naquele lugar de oração? Que momento que o Senhor quer que eu dobre meu joelho lá, Senhor Deus, e te adore? Em que momento, Senhor? Ali está a cura da tua depressão, meu querido. Ali está a provisão que você precisa. Porque num lugar de oração não falta a presença do Pai. E o Pai traz para nós a nossa identidade. O Pai traz para nós a provisão que nós precisamos. Às vezes você está dando murro em ponta de faca para poder prosperar e melhorar a sua vida, e Deus está te chamando para um lugar de oração. Mas como eu posso crescer e prosperar num lugar de oração? É o lugar que o Pai está, e onde o Pai está há prosperidade. O lugar de oração é o lugar que nós recebemos a direção de Deus. Para que ficar batendo cabeça para todo lado, sendo que você pode ouvir a voz do Pai e receber a direção certa, saber para onde você tem que ir. E muito mais que isso, Abraão, você não sabe, mas não tem só a ver com você. Você que está dando esse passo não tem somente a ver com você, tem a ver com pessoas que você ainda não conhece, tem a ver com uma cidade que você ainda não entende como será quando ela ser transformada, tem a ver com uma nação inteira rendida aos pés de Cristo, tem a ver com um povo que será salvo. Esse é um chamado de Deus para homens, para mulheres, para jovens, para crianças, para adolescentes. Esse é um chamado de Deus para você dar um passo em direção ao Pai. O Senhor está levantando uma igreja que ora. Sem oração, sem lágrimas, não há avivamento. Todos vocês que estão aqui são fruto de oração. Todos vocês que estão aqui são fruto de intercessão. Foi com muita oração que você foi conquistado. E principalmente foi com o sangue de Jesus que você foi liberto. E nesse momento você é o representante de Deus. Você é José, um homem justo, que vai peitar toda e qualquer situação para poder levar adiante e fazer Cristo conhecido dessa terra. Você é essa pessoa que Deus está encontrando uma virtude, coragem, temor, ousadia, humildade. Espírito Santo, fala com os teus filhos que estão aqui. Nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, porque Tu és bom. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá de te conhecer, de um dia me apaixonar pelo Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá, Senhor Deus, de estar aqui com os meus irmãos, Pai. Senhor Deus, sendo boca de Deus na vida deles. Espírito Santo, faz-nos uma casa de oração, faz de nós uma casa de oração. Levanta aqui os intercessores, levanta aqueles que são intercessores não domingueiros, Pai, não adoradores domingueiros, mas intercessores que te buscam em tempo e fora de tempo, em espírito e em verdade, que te adoram, que te buscam acima de todas as coisas, que anseiam por Tua presença. Espírito Santo, levanta aqui aqueles, Senhor Deus, que entrarão no Santo dos Santos, aqueles que buscarão e representarão, Senhor Deus, no mundo espiritual. Em nome de Jesus, empodera eles, fortalece eles, dá uma graça a eles maior. Senhor, a lei não tem mais domínio sobre eles, mas eles estão debaixo da Sua graça.
levanta suas mãos para os céus e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está te enviando para esse lugar de oração, em nome de Jesus. Homens e mulheres de verdade, dê uma salva de palmas ao nosso Rei Jesus.